Vamos dar início, então? Bom, então, a nossa primeira sabatina hoje vai ser a sabatina para a diretoria de marketing. Nós temos atualmente um candidato para a diretoria de marketing, que é o João Otávio, explicando como vai ser, né? Relembrando, na verdade, a nossa sabatina vai começar com uma apresentação, então o João Otávio vai ter 10 minutos para apresentar a sua proposta. Depois nós vamos ter as perguntas programadas, relembrando, né? Então são 30 segundos para o João Otávio ler a pergunta e 2 minutos para ele responder cada pergunta. Quando acabar as perguntas programadas, nós vamos passar, então, para a rodada de perguntas abertas para a empresa inteira. E aí, agora, a gente tem uma mudança, tá? Nesse edital. Vai funcionar o seguinte, a pessoa que fazer a pergunta vai ter 30 segundos para fazer a primeira pergunta, e depois a gente vai entrar numa parte que vai ser mais uma conversa. Então, nos 2 minutos seguintes, o candidato vai poder fazer a resposta da primeira pergunta, e a pessoa que estiver perguntando também vai poder fazer ali interseções, então, fazer ali a réplica e a tréplica também. Então, a gente vai fazer um formato de conversa mesmo. O candidato vai responder a primeira pergunta. A pessoa que estiver fazendo a pergunta, se não tiver entendido algum ponto ou quiser algum outro tipo de esclarecimento, pode ou interromper o candidato ou esperar o candidato terminar, né, a resposta dele e fazer mais uma pergunta. Enfim, conseguir esclarecer totalmente aí a dúvida dele. Ficou claro? Agora eu vou abrir para perguntas caso alguém não tenha entendido. Entenderam? Então manda um joinha aí quem entendeu. Boa. Isabela, você quer fazer alguma pergunta? Ou era para mandar um joinha? Era para mandar um joinha, desculpa. Tá bom, então. João, preparado? Bora. Pode compartilhar aqui já? Pode compartilhar sua tela, por favor. Vou colocar aqui no temporizador. Quando você falar que pode começar, eu começo a contar aqui. Você está sem áudio. Voltou? Voltou. Tá apresentando aí quando todo mundo tá conseguindo ver? Estamos sim. Então, beleza. Pode começar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é João Otávio. Vou apresentar agora meu plano de candidatura para a diretoria de marketing 2024.2. Eu sou o atual gerente de marketing, esses são os meus dados de contatos. Vou passar nessa apresentação por histórico e motivação, análise da atual gestão, focos de atuação e considerações finais. Histórico e motivação. Fui aprovado em administração na FMG em 2022.1, ACS, agente censitário supervisor do IBGE em 2022.2, trainee da UCJ em 23.1, consultor em 23.2 em 4 projetos, Cotrim, Consultoria Arquitetônica, DF e Bioquem 2. Atualmente sou gerente de marketing Almeja Diretoria. Análise da atual gestão. Atual gestão, eu vou passar por análise dos indicadores inscritos no PS, que é estratégia e adesão para a institucional, que é operacional. E é importante a gente ver que a gente não bate essas metas desde 2021.1. Então, é um ponto de atenção que a gente precisa recrutar e atrair mais pessoas e ter mais presentes na palestra. Agora, em PS Face, a gente conseguiu 2 bons resultados, atingimos a meta em 2 vezes desse ciclo no PE passado, não teve nesse PE ainda, porque é no final do ano que a gente coleta, mas o que preocupa é a quantidade de respondentes, sempre é muito pouco, o máximo de 72 nesse PE. Agora, pessoas impactadas face NPS eventos, a gente pode ver que tem um NPS muito bom dos eventos, sempre na zona de excelência, só que o problema é que a gente tem pessoas impactadas cada vez caindo, cada vez diminuindo. A última vez a gente bateu o indicador em 2021. Agora, chegarmos conforme os outbound, pode falar que esse resultado desse indicador é muito do CPA e da assessoria de vendas, tanto é em 2021.1 e 2023.1 a gente pode ver esse resultado, e esse 24 a gente conseguiu isso no primeiro trimestre com indicações de membros só. E chegados conforme inbound, a gente está falando sobre de outros canais de chegadas, além do CPA e o FISH. A gente conseguiu em 116 o resultado em primeiro semestre de 21, depois só está caindo e a gente não bate esse indicador que é preocupante. A gente teve 23 chegadas conformes nesse primeiro trimestre e precisamos trabalhar isso mais para bater o nosso faturamento. Agora, retorno Ads, é importante fazer a reflexão
sobre quanto que a gente está investindo, o quanto que a gente espera. Dito isso, a gente bateu a meta só uma vez e não temos meta para esse primeiro trimestre, não tivemos ainda. Agora, indicadores informativos, tem a porcentagem de chegadas QPJ, que mensura a qualidade dos nossos leads gerados, que são os que convertem no RD Station em materiais ricos e nas nossas landing pages. Teve um decréscimo desse indicador no mesmo período do ano passado, participação do faturamento inbound e do outbound. Focos de atuação. São esses 3 focos que são do indicador estratégico, que fala esse primeiro, indicador finalístico e habilitadores no final. Esses 3 focos eu vou estar falando sobre, vou estar passando com o 5W2H em todas essas partes aqui. Primeiro é sobre recrutamento, quanto que a gente vai acontecer em 2024.2, com interface entre marketing e RH que eu pretendo colocar, com reuniões entre DM, GM, DRH e assessores trainees, para que a gente possa realizar mais pontos de contato com os inscritos, conter mais divulgações, realizar um planejamento estratégico e pensar de forma quem que a gente quer atingir, quantas pessoas que a gente quer, além disso, fazer campanhas do MetaAds e antecipar os CJs carreiras, além das ações que a gente já faz. Por quê? Uma das bases do nosso planejamento estratégico é o aumento de faturamento e a gente, para isso, precisa expandir o nosso corpo operacional. Onde? Nas faces, nas redes sociais. Quanto custa? A gente pretende, do MetaAds, gastar o orçamento mínimo ali por volta de R$10 por dia, por 30 dias que está aberto o recrutamento, R$300 com campanha de reconhecimento, cartazes por volta de R$100, e outros têm um baixo custo, assim, que a gente vai mensurar com cada ação. Agora, sobre prospectar clientes qualificados, a gente tem chegadas conforme outbound, inbound, chegadas pagas, outros canais de chegadas e inteligência comercial. Chegadas conforme outbound, a gente vai estar trabalhando durante o segundo semestre, interface entre marketing e projetos por causa da assessoria de vendas. A gente vai fazer isso com aumento mais um assessor, proponho, aprimorando a metodologia de prospecção no WhatsApp, que a gente já está fazendo, gerando mais mensagens, e a prática do funil Y, atendendo também leads phishing. Por quê? A prospecção ativa depende de um grande volume, a gente vai conseguir aumentar esse volume com mais algum assessor, por causa da sua baixa taxa de conversão, e esses contatos com lead phishing têm maior chance de resultado, porque eles já conhecem o CJ. Onde a gente vai fazer isso? Em um ambiente virtual. E quanto custa é a assinatura da empresa aqui, que é R$200 mensal, e chips que os assessores vão estar entrando em contato, R$15 cada um sob demanda. Agora, as chegadas inbound é um trabalho constante que tem que ser do marketing e tem que ser realizado como? A realização de uma newsletter mensal sobre tendência de mercados, promoção de campanhas de reconhecimento no MetaAds, utilização do e-mail marketing que a gente tem para a gente possa deixar ele de forma mais factível agora com a nossa realidade e a volta de postagens no blog. Por quê? São formas de atrair e nutrir esses leads de topo e meio de funil. E a gente pode ser uma forma de converter esses leads para gerar oportunidades. Onde no ambiente virtual, em site, redes sociais, e-mail, e quanto custa? A postagem do blogs eu proponho a volta que é R$900, 4 postagens no mês, e o MetaAds com campanhas de reconhecimento de R$500 a R$1.000 ali, da verba de ads que já está programada. Agora, chegadas pagas é um trabalho que tem que ser constante também, de responsabilidade do marketing. E como que a gente tem que fazer isso? Com a implementação de indicadores internos sobre o custo por lead conforme, custo por DI, custo por aquisição do cliente, custo por proposta, e para a gente ter uma boa gestão da terceirizada e acompanhar próximo esse desempenho das campanhas. Por que a gente deve fazer isso? Para ter uma maior assertividade, ter uma esperança desse retorno e poder calcular a previsibilidade do ads. Onde, em ambiente virtual, e quanto custa a terceirizada que a gente usa junto com o inbound que a gente tem é R$2.550 mensal. E o Google e o MetaAds são R$10.000 de investimento. Outros canais chegados em 2024.2 de responsabilidade do marketing, não só do marketing, como também de toda a empresa, que a gente vai trabalhar com os canais de indicação, fidelização, parceria, sempre CJ e leads PFF. Sim, indicações de todos, assim, fidelização também, realizar um bom trabalho. E por que a gente tem que fazer isso? Que são ótimas alternativas quando a internet não está tendo uma boa performance, que aconteceu nesse primeiro trimestre desse ano. Onde é um ambiente virtual e presencial, e o quanto custa, é um baixo custo ali, que a gente vai fazer com cashback para indicação de membros, às vezes cashback para indicação de clientes também,
então tem que ser orçado. Agora, a inteligência comercial é um trabalho constante, que tem que ser uma interface de marketing e projetos. A gente tem que acompanhar e revisar essas automações que tem dos leads do RD que traz para o nosso Pipefy, excluir campos que não fazem sentido, melhorar o nosso posicionamento das informações e mapear pontos de contato e objeções de fechamento. Porque tem uma precisão dos relatórios, acompanhar as chegadas, as vendas, o que está acontecendo no nosso funil. E onde é no Pipefy, que é o nosso CRM hoje. Sem custos inicialmente, não tem custo. Agora, o último foco de atuação é gerir relacionamento com stakeholders e posicionamento da face, é um endomarketing, customer experience e gestão de marca para a face. Endomarketing, nesse segundo semestre, tem que ser uma interface de marketing e DRH. Por que essas reuniões? Para a gente realizar ações efetivas, alguns exemplos que podem ser presentear os membros em aniversário, pessoas que estão saindo da empresa, que tiveram uma boa gestão, maior reconhecimento para as equipes com NPS promotores. Essa reunião vai ser para a gente coletar insumos e poder agir de forma assertiva. Por quê? A gente deve fazer isso a fim de proporcionar uma melhor vivência para esses membros. E onde presencial e virtual. Quanto custa? Tem um baixo a médio custo e a gente vai realizar o orçamento conforme a aprovação. Agora, o Customer Experience 2024.2 interface entre marketing e projetos. Como que a gente pode fazer isso? Realizando um envio de mensagem de transparência, não só o repasse semanal que tem, parabenização em datas comemorativas e entrega de produtos personalizados do CJ. Por quê? Fornecer uma melhor experiência no ambiente virtual e presencial de preferência e tem um baixo médio custo. Agora, gestão de marca para a face tem que ser um trabalho constante, interface entre marketing e presidência ali, como um todo, estar presente nos pontos de contato com calouros, realizar um bom evento, externar qualidade e o retorno que o CJ traz nas atitudes. Porque tem um contato mais próximo desses stakeholders da face, alunos, professores, tendo onde nas redes sociais na face e quanto custa, tem um baixo custo por orçamento por cada inserção. Considerações finais, agora eu deixo essa frase, que é o trabalho do marketing nunca termina, é sobre o movimento contínuo. Temos que continuar inovando todos os dias. Beth Costa. Obrigado, pessoal. Obrigado, João Otávio. Faltou 5 segundinhos só. Pode parar de compartilhar aí. Bom, agora a gente passa para o momento das perguntas. A gente vai começar com as perguntas programadas, né? Primeira pergunta do Conselho Administrativo. Eu vou colocar aqui o temporizador. Então, só lembrando, são 30 segundos para ler a pergunta e 2 minutos para responder. Então, a gente pode tentar fazer o seguinte. Vamos deixar correr os 30 primeiros segundos. E aí, dou uma pausinha. E aí, começo... E aí, volto a contar o temporizador. Você vai até o final, pode ser? Beleza. É só essa página? Isso, só essa. Então, tá bom. Vou esperar dar os 2 minutos e aí eu já começo a resposta. Por que menos alunos se interessam no CJ atualmente? Agora a gente está num contexto que estágios pagam mais, tem alunos que entram na faculdade e conseguem estágios. Acho que esse é um problema. Também tem um problema ali de posicionamento da UCJ, a gente nem sempre está ali na recepção dos calouros, a gente não consegue mostrar nossos diferenciais, não consegue gerar esse valor. Então, são 2 pontos ali que são juntos e tem outras iniciativas também que estão atraindo as pessoas. São iniciativas de mercado financeiro, o Finance, a Liga, também estão chamando outras pessoas, estão sendo mais atrativos que a gente, estão conseguindo convencer. Então, como a gente pode fazer isso? Melhorar o perfil das pessoas que selecionamos. Então, é importante a gente ser claro desde o início, que o CJ é um trabalho sério, que a gente vende para clientes nossas soluções, que eles vão estar trabalhando com pessoas ali que estão pagando por esses projetos.
tem uma responsabilidade em um ambiente de desenvolvimento. Se você quer ter iniciativa com o mercado de trabalho, iniciativa séria, você quer ter toda essa experiência ali, em vivência de mercado, acho que a gente tem que se posicionar desse jeito para trazer melhor e selecionar pessoas com fit. Fechado. Vamos então para a segunda pergunta do Conselho Administrativo. Agora, eu concordo muito com essa frase, concordo muito com essa máxima. Trabalhei no IBGE, que foi um órgão de pesquisa, é um órgão de pesquisa, então trabalhei com a pesquisa do censo em 2022, que foi o censo de 2020, e acredito que a gente precisa lançar pesquisas mercadológicas, tanto é que a gente tem o nosso NPS FACE, só que o nosso NPS a gente conseguiu 70 respondentes em 2021, no ano passado foi 33 respondentes. Então, a gente não consegue mensurar, de certa forma, a real percepção das pessoas. Então, para a gente saber, conseguir lançar pesquisa mercadológica, principalmente dentro da FACE, eu acho que é importante a gente fazer parceria com outras iniciativas, fazer ações lá dentro, mobilizar as pessoas mesmo que estão nos corredores, e às vezes vai ser um trabalho que a gente tem, mas a gente vai ter que abordar as pessoas para elas responderem, dar um brinde, vai fazer algum evento, às vezes a gente coletar nos nossos NPS de eventos alguma percepção sobre as pessoas, sobre o CJ. Então, são essas formas que a gente tem para lançar essas pesquisas. Boa. Então, terceira pergunta do Conselho Administrativo. Beleza. Agora a resposta, eu acho que primeira pergunta, assim, os principais fatores que impactaram nossos resultados nesse último ciclo estratégico de relacionamento institucional, acho que foi um foco, assim, a gente distanciou da FACE, distanciou, às vezes, de algumas iniciativas, parcerias mais próximas, assim, não estamos conseguindo gerar valor na UCJ, mostrar as nossas qualidades, mostrar o que os membros fazem. Então, acho que foi isso que aconteceu. As nossas ações que a gente tentava fazer não estavam sendo planejadas, não tinha pessoas que a gente queria atingir, não tinha um objetivo, quantas pessoas. Então, esse é um problema. Então, agora o PE, né, o foco estratégico, o FMG deixou de ser uma força do PE passado e passou a ser uma fraqueza justamente por isso, porque o PE passado achava colocava que o FMG era um relacionamento com os clientes que gerava um valor, então era um ponto forte. Agora é uma fraqueza porque a gente não está conseguindo gerar valor dentro da FACE, dentro da UFMG. Então a gente precisa melhorar isso. E quais ações que eu pretendo fazer? Gerar valor nos nossos eventos. Primeiro ponto de contato assim, é com os eventos. Vou ter a oportunidade de ajudar o próximo assessor de eventos com o CJ Carreiras, que é um evento que tem uma grande notoriedade. Eu acho que a gente tem que mostrar nossos valores ali. Não só com isso, nas redes sociais também, que é um dos canais que tem grande visibilidade. A gente mostrar nas redes sociais, posicionar de forma clara, precisa sobre o que a gente faz, como que a gente faz, o desenvolvimento dos nossos membros e também ter um calendário ali de eventos e ações com a FACE mesmo, para ter ações efetivas e mostrar os nossos valores.
Ok, obrigado, João. Agora a gente passa então para as perguntas da diretoria executiva. Primeira pergunta da diretoria executiva, então. Vou começar a resposta, acho que um relato muito forte. A gente teve, próximo dessa época, pessoas expulsas da UCJ, mandadas embora, e então acho que isso ajudou um pouco com a imagem, né? Ter essa imagem. Então, o que foi feito? Acho que a gente tem os nossos grupos minoritários, a gente não externaliza isso, não sei porquê, a gente poderia utilizar isso da melhor forma, mostrar as qualidades, o que eles têm, a experiência desses membros. Então, eu acho que também, além disso, teve iniciativas que foram rodadas, né, por diretorias de brand, gestão de marca. Acho que não deu tanto resultado, porque ainda tem esse viés quando a gente vê na face, a gente conversa. E o que eu pretendo fazer como diretor de marketing é não tentar vender essa imagem a todo custo. A gente não precisa vender isso, a gente precisa fazer isso de forma prática. A gente precisa trabalhar no dia a dia para as pessoas verem. A gente não precisa mostrar assim a todo custo que a gente é diverso. A gente precisa mostrar que a gente tem lideranças diversas, a gente tem pessoas que são assim, apoiadas dentro da UCJ. Por causa disso, a gente tem os nossos grupos minoritários e acredito que assim vai ser a melhor forma. No recrutamento ali, colocar pessoas que pertencem a esses grupos minoritários para fazer relatos, falar sobre, no nossa rede social, falar sobre a experiência desses membros. Em eventos, a gente pode fazer isso em eventos, a gente tem um circuito de diversas faces, a gente pode fazer isso mais em outros eventos também. Ok. Então, agora, segunda pergunta da diretoria executiva. Primeira pergunta, não. Acredito que não se perdeu. Assim, não acredito que o papel do marketing não se perde, porque eu até coloco que o Customer Experience a gente deve realizar. E que forma que a gente deve fazer isso? O marketing entregar materiais para o GSC e, a partir disso, o GSC entregar esses materiais ou entregar para a equipe fazer a entrega desses materiais. Então, o marketing ainda tem esse papel. E eu não vejo que foi como uma perda, assim, porque o GRC não era tão aproveitado do marketing, então teve um aproveitamento maior em projetos, e, assim, eu pretendo continuar com essa Customer Experience sendo uma interface. E agora, a segunda pergunta, o GSC e a célula de marketing não foi produtivo, a gente não coletava, tinha reuniões entre o DM e o GSC, só que a gente não conseguia coletar insumos. Falavam principalmente de NPS pós-não-venda, que quando a gente não faz uma venda, então eles coletavam e o marketing tentava trazer esses insumos para as chegadas. Só que eu não vejo essa melhor forma, pode ser o formulário mesmo, que já envia no e-mail atualmente. Então, a gente também tem o acompanhamento de negócio, porque os GMs conversam, falam que não vendeu, falam por quê, como que está sendo as objeções. E eu acho que agora a gente deve fazer isso, a interface, sendo uma Customer Experience mesmo com GSC, bem direto, não com esses NPS pós-não-venda. Com os materiais, entregando, encantando o cliente, entrando no seu top of mind.
Legal. Então, agora a gente passa para a terceira pergunta. Primeira pergunta, ganha total. Sim, a gente só tem a ganhar com a inteligência comercial. A gente vai trazer insumos, vai captar, ver o que está acontecendo, que a gente não está fechando, ver o que aconteceu na negociação, ver o que aconteceu no comercial, ver o que aconteceu no marketing, se está faltando atrair mais leads. Então, se está faltando converter melhor esses leads, faltando leads qualificados. Então, é tudo uma análise de dados. A gente tem que trabalhar com dados, não tem como gerenciar sem dados. Agora, sobre a inteligência comercial, por que não deu certo? Acho que tem até o Lucas Brito, ele falou um pouco na sabatina dele, que as Jotas têm problemas cíclicos, que eles vão, depois voltam, passam e depois voltam. Eu acho que é um pouco disso. Tanto é que se perderam algumas culturas no marketing também, que já eram feitas antes. Por falta de transição, às vezes por não documentação disso. Então, pode ser um desses gaps, essa falta de transição e motivo que não teve uma efetividade, assim. E agora, última pergunta, como que eu desejo implementar, né? Eu já coloquei esse foco, isso vai ser implementado, é uma das prioridades, essa parte de chegadas que eu coloquei no meu plano de candidatura. E para a gente ter uma noção, a gente precisa faturar, e para faturar a gente precisa fazer um funil ao contrário, a gente precisa analisar bem, ver quantos que a gente projetos que a gente precisa vender, quantas chegadas que a gente precisa, ver a nossa efetividade, nossa taxa de conversão. Então, é por isso que a gente vai garantir. Eu preciso desses dados para analisar e trazer uma boa performance para o marketing. E levar esses dados para terceirizado também, ver quais canais são os melhores. Então, é uma base para toda a atuação da minha diretoria. Obrigado, João. Agora nós vamos passar para a rodada de perguntas. E aí, só relembrando vocês da ordem das perguntas, então, primeiro a gente começa com o conselho administrativo, depois diretoria executiva, gerência, consultores, depois a gente volta para a ordem, então, de novo conselho, enfim, a gente segue nesse ciclo. Beleza. Lembrando vocês também de como que vai funcionar, então 30 segundos para a pergunta, tá? E aí 2 minutos a gente abre, então, para uma conversa entre a pessoa que está perguntando e o candidato, ok? Bom, conselho administrativo, então, boa sabatina. A gente tem um membro do conselho administrativo aqui agora, que é o Gabriel. A gente levantar, não precisa nem levantar a mão, na verdade. Vou começar a contar aqui agora, então. Gabriel. Gabriel, tá aí? Acho que o Gabriel caiu. Não, o Gabriel tá aqui, sim. Aí, agora foi. Boa, vai lá, então. Sim. Beleza. Não.
Eu acredito que a perda de interesse, sim, é porque a gente não consegue gerar valor no marketing. É muito distante o marketing do corpo de execução, que é o corpo operacional, sim, são os futuros GMs. Muitas das pessoas que eu posso conversar aqui, eu posso falar, eles não sabem o que o gerente de marketing faz, o que o diretor de marketing faz. Acredito que a gente não consegue gerar valor nesse cargo e é por causa disso que fica vacante. E, além disso, é um escopo muito aberto. A gente não, às vezes, até a diretoria de marketing não consegue definir as funções do próprio gerente de marketing. Então, acho que tem um problema mais interno da célula mesmo, de como ela mostra isso e como que o GM vai se posicionar, o que ele vai fazer. Eu acredito que a RM é o principal ponto, assim, poder falar sobre chegadas, poder falar sobre eventos, poder falar sobre o nosso planejamento estratégico, sobre recrutamento. É primordial a gente ter uma conversa com toda a empresa e, além disso, também, eu acho que uma proximidade. Estar sempre no CD, estar sempre conversando com pessoas próximas e estar sempre à disposição da empresa como um todo. De nada. Obrigado. Agora a gente passa, então, para as perguntas da diretoria executiva. Já vou levantar minha mãozinha aqui. Os outros diretores também podem levantar. Boa. A pergunta é o seguinte, João. Peraí, deixa eu abrir ela aqui. Cara, na sua proposta, você fala sobre a gente fazer algumas alterações no Pipefy, né? Na forma como as perguntas são feitas e tal. E lá você fala que isso vai ajudar a gente a ter uma inteligência comercial. Eu queria primeiro entender por que você não propôs uma implementação de um novo CRM, né? A gente conversou recentemente com o Diogo e tal, e a gente tinha identificado os benefícios disso e como isso iria profissionalizar ainda mais o nosso comercial. Eu queria entender por que você não propôs essa mudança estratégica para a empresa. Então, a resposta dessa pergunta justamente no que você falou. Acho que é na conversa com o Diogo também. O primeiro posicionamento nosso que ele falou para a gente ter é adaptar o que a gente já tem. A partir de adaptar o que a gente já tem é ver pontos de ações outros CRMs. A gente não tem adaptado ainda. E, além disso, trocar para outro CRM tem um tempo que a gente vai mostrar uma base histórica, levar essa base histórica para outro CRM, que vai levar um tempo. Minha diretoria, minha gestão são 6 meses. É um pouco mais curta, eu acredito que se fosse um ano eu conseguiria trazer isso de forma mais clara, mas eu tenho mais uns focos assim, de prioridades, que são recrutamentos também, tem outras prioridades, por isso que eu falo só adaptar primeiro, depois complementar. Mas eu sinto assim, que fazer essas mudanças no Pipefy vai trazer um resultado a curto prazo, no que a gente precisa fazer agora, mas muitas das ações que a gente faz como diretor é pensando a longo prazo também, né? E toda essa mudança, toda essa transição, ela tem que começar o quanto antes, para que as próximas gestões consigam ter um marketing mais estratégico. O que você acha? Que não é importante a gente fazer essa transição agora, para que mesmo não seja na sua gestão, mas na próxima, a gente tenha isso mais estruturado? Não, é primordial fazer. Por isso mesmo, para a gente estar estruturado mais para frente, é importante a gente já começar com as primeiras coisas. O Pipefy dá para a gente gerar relatórios ali, procurar através dele gerar esses relatórios de forma mais precisa e assertiva. A gente, de acordo com o caminhar da nossa gestão, a gente descobriu mais sobre canais de chegada, sobre o que cada um faz, sobre o que cada um representa ali. Então, acho que é deixar tudo documentado, deixar tudo um processo ali processualizado, para a próxima gestão, se eu não conseguir fazer na minha, como uma prioridade que eu não coloquei, eu poder fazer, o próximo diretor poder fazer. Ok. Então, Laura Pizarro. Boa, primeiramente, parabéns pela proposta, pela candidatura. O que eu quero te perguntar, assim, né, dando um contexto, é que o planejamento estratégico de 2021 a 2023, ele não conseguiu ter uma boa performance, né, em diversos aspectos. E acho que alguns aspectos do marketing, assim, isso até ficou bastante evidente na sua análise, que alguns tiveram, inclusive, uma piora nos indicadores, né, nessa performance no ano de 2023. E aí, considerando que você vai ser o primeiro, caso eleito, né, vai ser o primeiro DM do ciclo estratégico de 2024 a 2026,
conseguir implementar de uma forma mais efetiva esse planejamento estratégico e principalmente garantir que as mudanças elas vão prevalecer ali no longo prazo? Certo. Primeira coisa é entender direito o que esse planejamento estratégico é. Ele fala um pouco sobre o faturamento. A gente pretende chegar até 2026 com o faturamento de 1 milhão. Então, primeira coisa, então, é trazer. O marketing precisa trazer leads, prospectar clientes, leads qualificados. Primeiro ponto. E, além disso, agora, junto disso também, acho que a gente tem que trabalhar com o recrutamento. O recrutamento, que é também uma base desse PE, ali no foco FMG, que é uma das nossas fraquezas, a gente trabalhar com sendo atrativo, deixar o CJ atrativo na face. E esse recrutamento a gente precisa deixar documentado, propor novas ações e colocar um resultado, um documento o que a gente fez, o que não está dando resultado, para as próximas gestões ter isso, um feedback e saber o que fazer e o que não fazer. Boa. Para a parte de inteligência comercial, assim, você também pensa em ações que podem trazer mais essa questão de gestão do conhecimento, passagem de bastão também no longo prazo? Eu acredito que sim, a gente pode deixar isso, fazer um documento sobre cada parte do pipe, falar sobre cada canal de chegada, que eu pretendo fazer isso no marketing, pelo menos, fazer um documento tipo o guia prático de projetos, só que agora um guia prático de marketing, para a gente deixar documentado, falar sobre cada canal de chegada, falar que alguns têm seus limites, outros não têm, como que a gente pode trabalhar, como que a gente já trabalhou, para que os futuros DMs, GMs, a célula de marketing possa conseguir ter uma maior assertividade. Ok, obrigado. Enzo Schintani. Boa, perfeito, João. Primeiro, inicialmente, falando parabenizar você pela sua proposta. Minha pergunta vai estar um pouco mais voltada, assim, muitas diversas vezes durante a sua apresentação, da sua proposta, a gente viu de fato que estão acontecendo voltado um pouco mais à história, né? Então, por exemplo, o próprio afastamento da face com a UFM, com a UCJ, mas também falando um pouco sobre recrutamento, são questões que são a longo prazo, de fato. Então, a minha pergunta é, frente a essa diretoria, de que é um pouco mais encurtado que normalmente quais são os planos de ação que você vai fazer para mitigar essa questão e colocar tudo em prática necessariamente? Primeira coisa é a matriz de priorização, ver que tem uma certa prioridade ali, o que a gente precisa fazer antes, o que a gente precisa fazer depois. Acredito que de forma urgencial é a SHs, a gente precisa trabalhar. O recrutamento, a gente já tem que pensar ele antes, principalmente agora com a greve, quando que vai ser, quando que vai abrir, como que a gente vai fazer, quais são as nossas ações. Então, assim, com a matriz de priorização, a gente vai conseguir ir trabalhando e deixar não só um processo a curto prazo, a longo prazo também, iniciar ações a longo prazo, mesmo que seja uma diretoria de 6 meses, que eu possa deixar um processo ali para ações que vão ser para longo prazo e deixar documentado isso, para que continue essas ações e não se perca com o tempo. Perfeito. Então, a gente falando sobre priorização, seria realmente chegadas e a parte de recrutamento em si. Você acha que nesses 6 meses a gente consegue melhorar essa questão e deixar para os próximas levas? Assim, eu acho que a gente não vai sair do que a gente tem, um resultado como hoje, e ter um aumento muito grande, porque Ads a gente já tem, o resultado de um investimento de agora 3 meses depois, o posicionamento de agora é uns 2 meses, assim. Recrutamentos também, a gente tem que fazer uma gestão de marca ali antes, a gente tem que se posicionar, mas já vai ter uma mudança. Acredito que vou conseguir trazer essa mudança e trazer esse aumento para que seja mais fácil bater essas metas, tanto de presença institucional, presença na palestra institucional, inscritos no PS e chegadas, tanto de conforme inbound e outbound. Foi? Então, agora a gente passa para a gerência. Podem levantar as mãos, por favor. Então, vai lá, Ian. Vai. Boa tarde, João. Parabéns primeiro pela candidatura e pela proposta. Gostei da apresentação e do que você vem trazendo. Só uma questão assim que eu queria perguntar mesmo em relação à sua candidatura. Vai ser mais uma... Você responde agora, depois eu trago outra pergunta depois. Mas, assim, essa questão da satisfação das inserções,
da UCJ, né, como um todo, principalmente no foco da UFMG, que a gente sabe que é uma das maiores dificuldades nossas, é um indicador habilitador nosso, e você acabou falando aqui que a gente já tem qualidade e deu a entender que não era necessário fazer isso a longo prazo. Isso daí é um indicador nosso, que foi um erro, assim, imenso que eu vejo no marketing nesse primeiro trimestre da UCJ, principalmente. Eu queria saber por que isso, assim, que você leva como já assumir que já é bom os nossos eventos. Foram os passados pelo NPS que a gente tem, e agora você falou sobre o evento que a gente teve, né? Ele não foi mensurado no indicador por causa que ele não foi no primeiro trimestre. Você quer fazer outra pergunta ou continua? Não, no caso, eu queria entender, assim, por que você não levou nesse sentido, assim, além de não ter havido eventos, né, durante esse ano, que promove o aumento do nosso corpo operacional e gerar valor no CJ, que você mesmo trouxe como uma das maiores dificuldades, por que isso daí já poderia assumir dessa forma, assim, não priorizar, entender, assim, os grandes erros que tiveram durante esse ano, como um todo? Esse ano eu coloquei até lá, porque eu analisei, foi até o primeiro trimestre, que vai ter uma dificuldade muito grande de bater o outro indicador habilitador, que é o presença institucional, pessoas impactadas fácil, que mudou agora. E, além disso, eu acho que o NPS fala muito sobre só o evento, a qualidade do nosso evento. A gente tem antes, tem depois, tem como a gente se apresenta, então acho que são essas mudanças que a gente tem que implementar. As pessoas que a gente tem que chamar, como que a gente vai chamar essas pessoas, a gente tem que se apresentar, todos os eventos, a gente não tem um material assim sobre o CJ. Eu acho que a presidência falta ela falar, o marketing produzir esse material, falar o que a gente faz, projetos que a gente executa, ser mais atrativo e no final também ter um encerramento ali, não só... Eu acho que o NPS fala mesmo só sobre a parte do evento, a palestra em si. Agora a gente vai para Fernanda. Ozinho, peraí. É vocêzinho. Desculpa. Aqui para mim tá Fernanda, depois do Enzo. É porque o Enzo é ozinho. Entendi. Então vai lá, Zinho. Sacanagem. Beleza, João. Primeiramente, parabéns pela proposta. Muito bacana. A minha pergunta vem a respeito do ponto 3.3, que eu li ali no texto, né, que você enviou da sua proposta escrita, que você fala sobre a realização de um momento de transparência da UCJ com a FACE. E eu percebi alguns gargalos aqui quando estava lendo, principalmente porque, primeiramente, você quer fazer isso, falou que quer fazer ou via e-mail ou via promoção de eventos. Questão de e-mail, vamos ser sinceros, ninguém lê, e os eventos da UCJ só vai gente da UCJ. Então, que tipo de transparência do CJ com a FACE você faz um evento que não vai pessoas da FACE que não são da UCJ? E outra coisa também um pouco problemática, na minha opinião, que você fala sobre divulgar faturamento, o que eu imagino que possa gerar talvez até alguns conflitos de interesse em divulgar tais dados internos para a FACE no geral. Eu queria saber a sua opinião em relação a esses pontos. Beleza. Então, esse momento de transparência que eu coloquei foi uma das respostas, assim, no nosso NPS ano passado. Até comentário de professores que não sabem o que o CJ faz, como que a gente falaram que a gente não pagava imposto, falavam um tanto de coisa. Então, seria um momento de transparência para mostrar o que a gente faz mesmo. Às vezes, o faturamento não é o melhor a ser divulgado, a gente pode divulgar algumas, as nossas iniciativas, divulgar as nossas soluções, o que a gente faz, o que a gente desenvolveu durante o semestre. E evento, realmente a gente tem esse gap. Eu falei que o evento a gente precisa de formas de atrair as pessoas, fazer bons eventos, assim, né? E, além disso, e-mail também tem esse problema mesmo. Se eu não me engano, é uma taxa de 6% que abre esse e-mail. Então, a gente pode pensar, junto com a diretoria ali, uma forma de divulgar isso, a forma de mostrar que é o CJ, uma forma diferente de mostrar o CJ para a FACE. Então, seja em eventos, seja, às vezes, no Instagram nosso, maior conscientização, às vezes, num contato mais próximo com os professores, dessas formas. Foi? Então, agora é a Fernanda. Dessa vez é a Fernanda mesmo. Boa, João. Parabéns pela proposta, pela candidatura. Eu vou seguir um pouquinho na linha do que o Zinho trouxe.
mas um pouco focada na segunda pergunta dele, que é uma dúvida que eu também tenho, em relação ao que você escolheu propor, né, de compartilhamento, sendo um faturamento como um fator de transparência para a face. Eu queria entender o que você acha que a gente ganha compartilhando esse tipo de informação, quais seriam os benefícios de pessoas que não têm nada a ver com o CJ e que muitas vezes não se interessam nos nossos serviços e no que a gente tem a oferecer, saber quanto que a gente está faturando trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Certo. Primeiro, sobre o faturamento, eu acho que não ele sozinho, mas a gente gerar valor a esse faturamento, eu acho que é um diferencial nosso, porque não é qualquer empresa que tem esse faturamento tão grande assim, gera uma responsabilidade para as pessoas ver o quanto que a gente fatura, pode ser uma certa atratividade ou pode ser de forma negativa também, igual o Zinho falou, e assim, se não for alinhado, não compartilhar o faturamento, acho que a gente tem que compartilhar pelo menos os projetos e gerar valor no que a gente faz. Isso falta a gente divulgar, e o faturamento eu tinha escolhido por esses motivos, mas é importante a gente saber externalizar o que é o CJ para os outros. Entendo, é porque a minha dúvida estava justamente alinhada ao fato de que uma das imagens que o CJ tem na face é justamente que a gente faz trabalho escravo, as pessoas sabem que a gente fatura bem, são poucas as pessoas que, assim, não sabem que a gente fatura, mas eu fico na dúvida do que seria benéfico essas pessoas saberem quanto que a gente está ganhando, principalmente se a gente tem um resultado muito positivo, elas só vão se perguntar para onde que vai esse dinheiro, né? Então, eu acho que seria mais entender também se faria sentido necessariamente compartilhar o faturamento ou não somente o que a gente fez com ele. Acho que somente pode ser uma forma de como a gente fez, o que a gente fez com ele, que a gente realiza viagens, que a gente vai para eventos, conferências. Acho que falta divulgar isso mesmo para a gente tirar essa imagem que a gente trabalha escravo. A gente trabalha para aprender, a gente trabalha para gerar valor ao nosso currículo, a gente trabalha porque a gente quer ali na UCJ, para gerar valor para a gente mesmo. Ok, Matheus Maia. Show. Primeiramente, parabéns pela candidatura e pela proposta. Eu também vou seguir bem na linha assim, do que foi perguntado pelo Ian, que é em relação ali, aos eventos que são realizados. E assim, uma coisa, né, que eu percebi muito nesse período é que a gente não tem feito os eventos, né? E também, tipo assim, na sua proposta, na sua prestação, nas respostas, em nenhum momento você está citando o cargo de assessoria de eventos, que é um cargo de responsabilidade do marketing. Eu queria entender, assim, por que não está tendo esse tipo de atuação, assim, em realizar esses eventos durante esse período, esse semestre, e até, tipo, emendando, né, com a proposta feita anteriormente, em eventos que a gente está deixando de fazer, por exemplo, de diversidade, que a gente fazia anteriormente em parceria com outras iniciativas, que a gente está perdendo essas parcerias, e também prejudicando a nossa imagem, voltando ela lá para perto de 2021, assim. Por que a gente não está conseguindo, por que a gente está perdendo esse conhecimento nesse período? Certo, eu acredito que é uma certa falta de priorização. A gente está sem um DM atualmente, que está sendo ocupada a vaga para o nosso presidente, que é vice-presidente, DRH e DM ao mesmo tempo. E também acredito que a assessoria, acho que ela tem que ser puxada pelo DM, assim. Tem que ser uma produtividade dos dois, assessoria de eventos, só que tem essa certa dificuldade também por causa de não ter essa priorização. Então, fazer checklist ali da forma que a gente vai fazer um calendário de eventos assim na primeira semana. Acho que não ter uma transição também é algo que perdeu muito essa cultura, mas a gente, em 2022, já tinha um calendário de eventos. Porque hoje a gente, no 2022, o Lucas Brito fez um calendário de eventos para a próxima gestão, que foi a Marina. Então, eles não seguiram, mas já tinha esse calendário prévio. Por que a gente não tem isso hoje em 2024? Por que se perdeu isso? Então, acho que é uma prioridade fazer, sim, esse calendário de eventos da minha gestão, já ter definido antes do semestre para a gente conseguir falar sobre temas de diversidade, ter o CJ Carreiras, falar sobre fazer outros eventos ao mesmo tempo. Ok, Gabriel Gomes.
Boa, João, parabéns aí pela proposta, pela candidatura. A minha pergunta não é muito complexa, mas é um ponto que você não trouxe assim, na sua proposta, que é a questão de como funciona o acompanhamento de negócios atualmente, né, que é uma interface ali entre projetos e marketing. Então, eu queria ouvir de você, sim, primeiro a sua opinião, o que você acha assim, da reunião, você acha que ela funciona, fazer uma análise mais historicamente também, não só pensando na experiência que você teve, e eu queria saber assim, se você acha que seria válido fazer alguma mudança nesse modelo. Boa, Gabriel. Acho que sim, que a gente tem que mudar a forma que acontece hoje, não é proveitosa, principalmente porque projeto chega lá, fala sobre os leads, depois a gente sai, acaba o tempo, não tem como falar sobre tudo. Acredito que com as mudanças do pipe, a gente já consegue ter um relatório sobre os leads, o que está acontecendo ali na semana. Então, o que a gente precisa fazer é isso, falar sobre indicações, onde que a gente precisa pegar indicações, fidelização, como está sendo esse canal de fidelização, leads PFF, tratar sobre isso. E, além disso, o marketing também tem que ter uma visão ali, falar o que está acontecendo, porque acompanhamento de negócio é uma reunião do comercial, é o único ponto de contato que tem do comercial como um todo. Acho que falta uma transparência das duas partes. Falta, assim, é uma reunião de transparência, não que falta de projetos, o projeto já faz isso, mas eu acredito que poderia fazer com outros canais também, o que vocês estão trabalhando, eu e o marketing falar de que forma ele está trabalhando nesses canais chegados, quais são os próximos planos de ação, e fazer inteligência, o marketing chegar lá com dados sobre dados estratégicos, quanto que a gente precisa gerar de chegadas, quantas vendas a gente precisa, tudo isso. Certo. E, assim, mas qual que você acha que seria a contribuição que o marketing poderia trazer se a gente tratasse, por exemplo, sobre fidelização e PFFs? Acho que o marketing poderia entrar no planejamento dele, ver o que está acontecendo, porque é um comercial como um todo, essa parte. Então, ver ali que pode fechar, não pode, ver quais são as possibilidades, ver qual que é a taxa de conversão quando a gente entra em contato de novo, porque são dados. E, querendo ou não, a gente precisa prever isso também. Ok, João, obrigado. Agora, Bernardo Camargo. Boa tarde, João. Primeiramente, parabéns pela candidatura. E a minha pergunta ela vai ser relacionada com a questão de um problema que a gente teve na célula de marketing esse semestre, que é justamente a utilização da ferramenta de Google Ads, né? Ao longo do semestre, a gente percebeu que o investimento que a gente tinha colocado não tinha sido suficiente, e no momento que a gente decidiu alterar isso, já tinha passado um trimestre inteiro desse nosso semestre. Eu queria saber o que você atribui a isso, por que a gente demorou tanto para fazer essa alteração, e o que a gente pode fazer para mudar, no sentido de que isso não ocorra futuramente. É uma coisa que eu senti um pouco de falta na sua proposta, um pouco dessa interface com o financeiro, um pouco dessa transparência. Eu queria saber de você. Primeira coisa, a gente precisa ter dados, inteligência comercial. A partir de dados, a gente consegue ver quantas chegadas, qual que é a previsibilidade do ads, do retorno. Eu acho que falta isso com as gestões passadas. Qual foi o nosso custo de lead conforme? Qual foi o nosso desempenho? A gente demorou a perceber isso porque a gente não estava tendo um desempenho e foi de forma mais urgente que a gente teve urgente, assim, estava chegando, faltando 2 meses para bater o faturamento e a gente precisando de muito. Então, na minha gestão, eu pretendo fazer isso, analisar ali, quantas chegadas, onde que eu preciso trabalhar mais, de semana em semana, e falar com o financeiro, preciso de mais aquilo, preciso disso, o que você acha sobre isso? Eu acredito que a gente tem que chegar no valor ideal de investimento de ads, porque não dá para a gente ficar aumentando, tirando depois, e não ser só sazonal. Igual eu falei, o ads tem que ter um retorno 2 meses antes para ter um retorno, esse investimento. Não, perfeito. E nesse caso, para ter essa maior transparência com o financeiro, o que você sugeriria? Seria mais no sentido de uma reunião, alinhamentos semanais?
Acho que é um alinhamento mesmo. Acho que dá para a gente fazer isso de forma mensal, às vezes, mostrar aqui que a gente precisa mesmo. Boa. Nicole. Oi. Então, primeiramente, parabéns pela proposta, né? Então, a minha pergunta vai ser um pouco mais de esclarecimento, assim, no geral, porque tem aqui mencionado nossa proposta, você também falou na sua apresentação sobre essa parte de Customer Experience e estaria muito relacionado ao meu cargo, né, de GSC. Eu queria entender um pouquinho melhor como que você planeja fazer isso e como que você planeja fazer isso funcionar, porque a gente tem perfis de clientes muito diferentes também, que preferem contatos diferentes também. Aí é só porque a gente não tinha conversado sobre isso antes, eu queria só entender como que você está planejando fazer isso mais para frente. Beleza, obrigado por essa oportunidade, assim, da gente conversar. Eu acho que a gente pode fazer isso através de reuniões, através de alinhamentos no WhatsApp também, e ver o que a gente pode fazer, o que o cliente vê de valor. Hoje é mais o GP que faz essa parte, às vezes ele que leva o material ali, que é do custo direto, que já está orçado, é ele que pensa, então seria de forma mais natural. O marketing trazendo esses materiais, às vezes de transparência, igual aconteceu na greve, falar assim, não precisa se preocupar, a gente vai continuar nossos trabalhos, às vezes é de parabenização, se a gente tiver a data do cliente, às vezes é o Dia das Mulheres, ali para a gente fazer esse contato. Mas eu acredito que o marketing fornecendo esses materiais com brindes e você entregando para esses clientes, que vocês têm mais contato. Igual eu falei, o marketing não tem muito esse contato com a execução. Sim, entendi. E a questão de transparência, assim, você falou de contato de transparência também, mandar mensagem nesses eventos específicos, você planeja já deixar, mensagens prontas também, aí seria mais eu, assim, fazer esses envios? Você falou, por exemplo, você citou na sua proposta, por exemplo, essa parte da greve, que a gente não para e tal. Então, eu acredito que seja um marketing fazer essas mensagens, às vezes uma imagem, deixar templates prontos para a gente fazer isso e eu enviar, assim, para vocês. Para você ou, às vezes, para os GPs, assim, como for melhor na interface. Então, acredito que pode ser uma produtividade dos dois, tanto eu falar assim, isso aqui eu acho interessante, tanto você também falar, às vezes, eu acho que falta isso. Beleza. Boa. Igor Corrêa. Bom, João, primeiramente, parabéns pela candidatura e pela proposta. Você comentou sobre a questão da imagem de diversidade que o CJ tem perante a face, e queria ouvir de você agora sobre a questão interna dessa temática também. Eu vejo que isso é um problema interno, até no quesito de liderança. Dos membros da diretoria, a maioria não faz parte de grupos minoritários, e acredito que, primeiramente, para mudar essa visão externa, é necessário mudar a visão interna antes. Então, como você vê isso frente à célula de marketing, como atual gerente, e o que você, enquanto possível diretor, faria para mudar isso, sendo que a questão da diversidade é uma pauta tão defendida pela empresa? Primeira coisa é ver por que as pessoas que compõem esses grupos de diversidade estão saindo. Se é por causa da UCJ, é por causa de outras oportunidades, o que está acontecendo lá dentro? Acho que a gente tem que olhar esses resultados, e depois a gente tem que posicionar. Acredito que uma melhor forma da gente atrair todas as pessoas para os nossos cargos é fazendo um bom trabalho. A gente fazendo um bom trabalho, mostrando o que a célula faz, mostrando o seu dia a dia mesmo para toda a empresa, essas pessoas vão se interessar naturalmente. E, além disso, trazer incentivos, ajudar, conversar com todo mundo mesmo. Acredito que são essas formas que a gente consegue trabalhar com pessoas diversas nesses cargos. Então, no caso, seria mais uma demonstração de como que se funciona o cargo atual que a pessoa ocupa, incentivar os demais membros a ocuparem também. Isso. Entendi. Foi? Então, agora a gente passa para a pergunta do Vitoriano. Tem eu aí. Então, pergunta do Vitoriano, vai lá. Tá. Boa, parabéns, João, pela sua candidatura, pela sua proposta também. Queria puxar um pouco da pergunta ali do Bernardo, né? Ele comentou sobre os ads.
teve, né, um recente problema com isso. Eu vejo como de muito valor, né, trazer essa questão mesmo, Meta Ads, Google Ads, para o marketing. Acho que tem bastante valor, e tem boas perspectivas também, mas eu vejo também como algo, né, que é, de certa forma, complicado, né? Nem todo mundo tem esse conhecimento, né? Não sei até que ponto você também tem o conhecimento dessas ferramentas, né, mas que já teve ali um probleminha, e eu queria saber como é que você pensa essa gestão mesmo disso, né? Então, assim, se concentraria tudo em você, como que você pensa em gerir, né? Então, junto com essa questão do Ads, as outras coisas que o marketing já tem que fazer também, visão na face, tudo isso que a gente vem comentando, mas essa parte que ela é mais técnica, né, exige muito, né, a gente vai pagar, né, tá pagando isso e tem que ter um cuidado, né, com isso para não haverem mais problemas e também pagar e fazer dar certo, né? Exato. Primeiro ponto é ter ali evidenciado quais são as estratégias tomadas, qual é o nosso posicionamento, quais canais, por que disso, ter uma gestão do conhecimento. Depois, quem faz isso? Eu e o gerente de marketing. No caso, sou eu que faço isso junto com o Renzo hoje, que é o DM e o gerente de marketing. Então, é a administração da terceirizada. Terceirizada, hoje, ela mostra o desempenho dos canais, a gente tem reuniões quinzenais, que a gente fala sobre as chegadas, como que está acontecendo, o que está sendo, quais são os leads, o status deles. Então, acho que a inteligência comercial, acredito que a inteligência comercial vai ajudar nisso também. Então, ver quais são as qualidades, quanto que a gente está pagando, e a partir disso, a partir da base histórica, a gente poder ter uma boa performance e ver o que a gente espera desse canal, quanto que a gente precisa investir, quanto que a gente vai conseguir fazer os próximos planos de ações e ir adaptando a estratégia. Sempre antecipar o que está acontecendo, que é o que o Bernardo falou, a gente precisa antecipar bem antes para dar certo e conseguir bater as metas. Beleza, obrigado. Bom, pessoal, agora a gente abre, então, para os consultores, podem levantar as mãos. Pode começar, Davi. Bom, João, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela sua proposta, por ter chegado aqui até o final. Minha pergunta também está muito relacionada aí aos ads também. Eu gostaria de saber ali, primeiramente, passando o contexto, né, que recentemente a UCJ, ela mudou a estratégia dela quanto aos ads, aumentando o investimento ali para R$10 mil, um valor bem acima do que estava antes. Mas, assim, eu acredito que não apenas o montante ali que está investido vai alterar os resultados ali vindo. Então, tipo, tem toda uma estratégia ali por trás de decisão, as decisões que vão ser tomadas por você, inclusive. Então, a minha pergunta é muito voltada a isso. Visto que nos semestres anteriores, as estratégias de tráfego pago, elas não tiveram um desempenho, assim, esperados, né? Tiveram abaixo ali do esperado. Muito ali também pela estratégia tomada nas decisões. Qual estratégia você pensa em tomar para poder ter um resultado melhor ali dos ads, tipo, não só aumentando ali o investimento aplicado, mas também tendo uma variação aí na estratégia por trás dos anúncios em si, por exemplo? Então, a gente, nesse primeiro trimestre, já mudamos a estratégia. Estava alocado praticamente toda a nossa verba em Meta Ads, apenas 600 ali em Google Ads, R$600, 2 mil em Meta. A gente já começou a transição metade, depois subimos para o Google e agora a maioria, assim, 90% está no Google Ads. É o canal que traz mais clientes qualificados, o Meta é mais de reconhecimento, assim, a gente pode dizer. A gente estava com essa estratégia que conseguimos resultados no Meta Ads, só que depois parou de dar resultado e a gente estava gastando muito dinheiro. Então, é uma análise. A gente tem que fazer uma análise crítica sobre o posicionamento das campanhas, sobre o que está acontecendo com cada, e ter os feedbacks de projetos, assim, da negociação, sobre cada coisa, o que está acontecendo, sobre como que está vindo esses leads, quais são os status, para a gente poder passar para terceirizado e ali construir uma estratégia. A gente já mudou também, a gente anuncia cada serviço em grupo separado, com uma verba maior, a gente já consegue coletar melhor os indicadores, ver a performance melhor. Então, é com isso que a gente vai conseguir ter um melhor trabalho.
Agora, Beatriz. Boa tarde, João. Queria, antes de tudo, te parabenizar pela sua proposta. A minha pergunta é que você trouxe como proposta a passagem de 2 para 3 assessores de vendas, isso. Eu gostaria de saber como você vê essa alocação num cenário de baixo corpo operacional e de uma necessidade maior de sobrealocação em projetos. E qual é o impacto de um assessor a mais na parte de vendas e qual que é o impacto de um consultor em cargo duplo? E aí, consequentemente, sem a possibilidade de ser alocado no mesmo projeto. Sim. O cargo duplo é justamente para formar lideranças. Então, a gente estaria iniciando a formação de outra liderança ali. E, além disso, eu acho que seria bom para a gente conseguir prospectar. O corpo operacional, a gente precisa vender e aumentar esse faturamento. Então, a gente consegue mais fazendo contatos, trabalhando ali com a empresa aqui, com a metodologia no WhatsApp. Antes era feito com o CPA, com menos contatos, só que a gente ganhava com volume, só que com o cargo de assessoria, a gente concentrou em 4 pessoas, depois 3, depois 2, e a minha ideia é voltar a 3. Então, o corpo operacional, quais são os planos de ações para isso? Acho que não só a curto prazo, mas ter um corpo operacional maior. A gente precisa recrutar mais, precisa trazer mais pessoas e trazer pessoas qualificadas para a gente conseguir ter um retorno com essas pessoas nos nossos projetos, conseguir trabalhar bem. Respondi ou tem mais? Não, vou. Foi então? Bom, agora, André Vitor. Aí, Beatriz, só baixa sua mão, por favor. Pode, André. Bom, boa tarde. Primeiramente, parabéns pela proposta, né? Parabéns pela candidatura. Minha pergunta é bem baseada assim, no NPS aluno, né? Você comentou na sua proposta que isso tem sido uma fraqueza da UCJ, assim, por conta principalmente da nossa, não só da nota, né, que a gente recebe, mas também pela quantidade de alunos. E aí você fala que a gente precisa ser criativo para conseguir mais respostas. Mas eu queria saber como você avalia por que a gente teve poucas respostas em períodos anteriores e como a gente poderia, de fato, fazer para ganhar mais respostas agora. Certo. Então, a gente decresceu muito, a gente conseguiu... Foi em 2020 ali, foram mais de 100 respostas, só que o nosso NPS foi -3, que foi quando a gente teve maior quantidade de respondentes. Então, aconteceu alguns fatos também. Aí depois, em 2021, a gente conseguiu 70, depois 60, depois agora 30. Acho que é legal a gente conversar com antigos DMs, como que eles faziam, e além disso, fazer de forma criativa, fazer alguma ação na face, mobilizar ali, pegar pessoas para responderem mesmo com assim, as pessoas não têm uma certa disposição para fazer essas respostas, mas às vezes a gente dá um brinde, às vezes a gente faz algum stand, às vezes a gente tem formas de a gente fazer isso. Então, seria prospectar mesmo esses respondentes. Entendi. Até me lembro de uma ideia, por exemplo, da gente, cada membro ter uma cota para ir perguntando, fazer essa prospecção mais ativa. Você acha que faz sentido ou seria muito complicado engajar toda a empresa nisso? Acho que é complicado engajar toda a empresa, porque nem todo mundo vai querer ir atrás, mas quem quiser ajudar é ótimo. Eu enchi o saco do ano passado, às vezes, de amigo meu para responder. Só que o pessoal, igual eu falei, não tem disposição. Eles não querem responder, às vezes fica com preguiça, então é um pouco difícil. Foi? Então, agora o próximo é o Matheus. Parabéns pela candidatura, João. O que eu queria perguntar é mais referente ao planejamento antecipado, né, que você até falou, você deu o exemplo do Lucas, que ele fez um planejamento, depois o pessoal não quis usar. Aí eu queria saber a sua opinião sobre, por exemplo, desse planejamento não conseguir suprir as necessidades do próximo DM, né? Tanto é que você falou que o Lucas ele tinha feito e aí o pessoal não usou. Então, acho que isso é muito
vai ser o próximo DM que vai fazer. Eu não vou, eu acho que eu não devo fazer o próximo planejamento, mas a ideia é ter um próximo DM de primeiros editais para ter primeiro ou segundo edital para ter uma boa transição. E tendo uma boa transição, eu acho que ele não precisa seguir o mesmo planejamento que eu, seguir o que eu fazia. Acho que ele pode pensar estrategicamente para ver o que funciona ou não para ele. Então, a ideia foi só planejar, falar sobre o planejamento anterior que o Lucas fez, não que eu devo fazer ou que o assessor de eventos deve fazer um evento para o próximo semestre. Primeiro, a gente tem que pensar no nosso, a gente tem que fazer o nosso. Como que eu fiz, quais metodologias eu usei, e passar isso na passagem de bastão, na gestão de conhecimento. Foi? Então, agora, Mariana Santos. Boa tarde, João. Primeiro, parabéns pela proposta, pela candidatura, muito legal. A minha pergunta está relacionada com o endomarketing da empresa. E porque em uma das palestras do Reconcentro, um dos palestrantes comentou que brindes como agenda, caneta e garrafinha não trariam tanto necessariamente um reconhecimento, porque se tornavam muito genérico. Eu queria entender um pouco se você acredita que essas lembrancinhas de story no interno, por exemplo, realmente seriam a melhor forma de trazer esse reconhecimento e por que seriam? Então, acho que não é a melhor forma, tanto é que a gente não fez nesse semestre, mas nesse trimestre, né, inicial. Só que é um diferencial. Quando eu conversei, quando eu estava montando a proposta, várias pessoas do CD falaram, eu vejo muito valor na garrafinha, às vezes eu vejo valor no caderno. Então, são ações que a gente vai atingir certas pessoas e outras não, nem tanto. Então, por isso que eu coloco uma interface com o RH, é uma reunião ali, para a gente descobrir com os RHs o que eles estão fazendo, o que as pessoas querem. A partir disso, eu pretendo ter um reconhecimento maior para pessoas que têm NPS promotor ali, equipes, GPs, consultores, no nosso Instagram interno, às vezes se tiver um monitor no CD, colocar ali, não colocar o nome do projeto, mas colocar nome de pessoas. Além disso, reconhecer pela gestão também, pelo bom trabalho, final de gestão de gerentes, diretores, eu acho isso primordial e importante. Gabriel Rodrigues. Boa, João, parabéns pela proposta. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Eu queria começar, como já foi abordada a questão da assessoria de eventos e dos eventos que aconteceram no primeiro semestre. Eu acredito que, na ausência de um assessor, o gerente de marketing ficaria responsável, né, por essa função, mas eu queria te perguntar, então, se faz sentido, se você acredita que uma subordinação do assessor pelo gerente, além do diretor, faria mais sentido e traria mais fluidez nos processos da célula de marketing também, porque até então, pelo que eu entendi, o eventos ele fica por conta só do assessor e do diretor, e se o gerente nessa função também não ajudaria isso ficar mais fluido, correr melhor. Boa, Gabriel, acho ótimo isso. O gerente participar da discussão, participar do que vai acontecer nos eventos, só que ele também tem o seu trabalho, também tem suas agendas. Então, a partir do momento que você tem um tempo ali, tempo para participar, acho ótimo. Você pode participar da construção de eventos, participar do briefing ali, falar sobre, dar sugestões também, como que a gente deve posicionar, e é isso, sabe? Eu acho que se tiver um tempo sobrando, tiver ali uma responsabilidade a mais que você consegue pegar, então ótimo. Não, perfeito. Te parabenizar, inclusive, né, que você exerceu essa função aí com maestria durante o semestre. E minha segunda pergunta, já mais voltada para o tráfego, eu queria entender se, hoje em dia, toda a inteligência do tráfego fica na mão das terceirizadas, ou se a UCJ tem internamente assim, um mapeamento, uma documentação, por exemplo, de palavras-chave que performam melhor, criativos, posicionamentos, headlines que performam melhor para cada serviço, esse tipo de documentação de planilhamento que permitiria, por exemplo, a gente trocar de terceirizada ou
ou fazer alterações assim mais presentes? Se você acha que, caso não tenha, se faz sentido e seria possível operacionalizar isso, seria interessante tomar uma medida dessa forma? Chefe, vai ser rápido, não temos, e pretendo fazer isso. Acredito que isso é primordial, a gente acompanhar, e a estratégia não está toda com eles, a gente também participa da construção. Ok. Valeu. Rebeca. Bom, primeiramente, parabéns, João, pela sua candidatura, pela sua proposta. Você citou muitas vezes o papel dos eventos na sua proposta para divulgar ao CJ perante a face, apesar de não ter citado a questão da assessoria de eventos também, o que eu particularmente acho que está um pouco relacionado com a nossa quase ausência da diretoria de marketing, né? A assessoria de eventos depende dessa assessoria, da diretoria, então não teve uma atuação 100% por conta disso. E aí eu queria saber o que você acha que a gente pode fazer de diferente para melhorar nossos eventos, porque não é um problema só desse semestre, é um problema que já vem de semestres passados, anos passados, já é um problema muito histórico na UCJ, a falta de adesão mesmo da face dos eventos da UCJ. Sim, boa. Acho que desde 2021 a gente não consegue atrair tantas pessoas. Desde lá a gente tem um foco em eventos presenciais. É importante a gente pensar isso, se eventos presenciais chamam o povo mesmo, se a gente consegue atrair com esses eventos, porque hoje é muito mais fácil e mais cômodo ver eventos online e participar desses eventos. Então, às vezes, a gente pensar de uma forma híbrida ali, tem empresas maiores, gerar mais valor aos nossos convidados, ter um evento maior de divulgação, e eu acredito que isso a gente vai conseguir através de um planejamento. Tendo um cronograma de eventos, trabalhando com isso, acho que é a melhor parte para a gente fazer, ter um checklist, o que eu preciso fazer antes do evento, como que eu devo me apresentar, como que o presidente deve apresentar o CJ, como que eu devo chamar o convidado, como que eu devo fechar, como que eu devo coletar o NPS, e é uma outra coisa que também coloco, a gestão do conhecimento. A gente fazia eventos pelo Simpla, o Simpla já divulga, até no Simpla mesmo divulgava. A gente perdeu um modo de divulgação quando a gente passa para o Google Forms, os formulários. E o Simpla faz até certificados mais rápido, envia para as pessoas. Então, pensar sobre isso. Certo, perfeito. Tomás. Não, boa. Primeiramente, né, parabéns pela proposta. Cara, minha pergunta segue bastante nessa linha dos eventos. Justamente como você falou, a UCJ tem perdido atratividade em relação a outras iniciativas da FACE e da UFMG. Eu acredito que uma desses fatores pode ser sim pela qualidade dos eventos, né? Pela qualidade e pela constância. Eu vejo que as outras iniciativas têm uma capacidade de trazer nomes muito mais fortes no mercado, trazendo diretores executivos ali de grandes bancos como BTG, a XP, Toro também, e eu não vejo o CJ conseguindo trazer grandes nomes assim que trariam uma atratividade maior para a empresa, e eu queria te perguntar se seria possível, se tem algum plano de ação para trazer esses nomes mais fortes do mercado para o CJ. A gente tem que fazer isso. Você falou, foi ótima forma, e acho que é isso que não está sendo tanto atrativo assim nos nossos eventos. Como que a gente pode fazer? A gente pode procurar sempre os CJs que estão lá em cima no mercado, são grandes nomes. A gente tem, e sempre o CJ sempre é muito disposto. Só que aí já tem um problema, sempre o CJ nem sempre está aqui, nem sempre consegue ir. A gente pode entrar em contato com a empresa, falar que a gente precisa disso, daquilo. Acho que é o nosso posicionamento. O problema está no nosso, às vezes, contatos. E também acho que não é culpa da assessoria de eventos, só que o assessor de eventos, ele entra na empresa e fica ali junto como consultor, né? Então, ele fica 6 meses ali, ou 6 meses iniciais. Ele não conhece muito da história, ele não conhece sempre os CJs direito, quem que é aquilo. Então, a gente precisa ter uma base ali de dados, saber quem está disposto, saber quem que a gente pode trazer e como fazer esses eventos melhor.
Não, boa. Acho que não vai dar tempo de você responder, mas como que a gente poderia expandir essa rede de contatos no CJ? Primeiro a gente tem fazer networking. Acho que primeiro é sempre o CJ, o primeiro ponto sempre é o CJ, e depois é empresas. Essa empresa vai trazer alguém que não é tão atrativo. Essa empresa vai trazer alguém que é muito atrativo. E deixar esse resultado, deixar tudo isso documentado. Com o LinkedIn, entrando em contato, tudo. Fazer mensagem mesmo. Parceria. Boa. Agora, Thiago José. Companhia. Perfeito. Primeiro, parabéns pela candidatura, pela proposta. Eu queria entrar muito na perspectiva ali você comentou num dos planos de ação de gestão da marca, que tem muita relação com o papel, né, da diretoria de marketing, em relação à questão do uso das redes sociais como forma de aproximação com os alunos da face. E todos nós sabemos que é uma perspectiva interessante, mas eu queria entender como é que você poderia trazer essa operacionalização em relação a isso, porque a gente sabe que muitas pessoas têm uma visão um pouco mais, até mesmo um certo preconceito em relação ao CJ. Eu queria entender como é que você poderia trazer essa vivência com relação à prática ali nas redes sociais e gerar valor na perspectiva ali das pessoas que estão tendo o primeiro contato com o CJ, né? Certo. Então, Thiago, a primeira coisa é o nosso Instagram, entender o público dele. A maioria do nosso público é jovem hoje, então é de outras EJs, é da face, é sempre o CJ ali que acabaram de sair, até os próprios membros. E então a gente precisa trazer conteúdos assim direcionados a isso. A gente vai em eventos, a gente não faz um conteúdo ali, mostra o que aconteceu, mostra pautas, falar sobre capacitações que a gente tem. A Cluster Consult fez ano passado uma capacitação conosco, acredito que a gente nem postou, assim, não sei se a gente repostou, não lembro direito. Importante a gente repostar, falar sobre pautas que a gente está assistindo, conferências, oportunidades que estamos tendo, trabalhar dessa forma, sabe? Mostrar o retorno, o que a gente ganha trabalhando com o CJ e a experiência também. Perfeito. Agora, Gabriel Henrique Rodrigues. Olá, boa tarde, João. Parabéns pela proposta. E minha pergunta seria mais sobre o que você falou na sua proposta sobre as iniciativas da FACE, uma aproximação com elas. Bom, anteriormente vimos que a CJ tendo essas parcerias, vimos que tiveram algumas falhas, visto que elas não foram tão benéficas para o CJ em si. Então, a partir disso, eu tenho duas perguntas. Na sua visão, quais problemas que levaram essas falhas nessas parcerias com as outras iniciativas e quais são os seus planos de ação para que, na sua tentativa, isso ocorra de forma eficiente? Certo. Eu acredito que às vezes, uma falta de alinhamento, às vezes, como é forma conversada, eu não participei dessa parte. São muito por causa de gestões também. Às vezes, é a gestão ali atual que não quer entrar em contato. E todas as iniciativas têm rotatividade alta igual a gente. Todas. E, às vezes, o que tinha uma proximidade muito grande em 2021 com a Mariana Lavínias, que ela falou. Tinha gente que era diretora da Atlética, era da UCJ, às vezes do DA era da UCJ, então, Faceduca era da UCJ. Então, acho que tendo membros da UCJ em outras iniciativas já ajuda esse contato e fazer alinhamento, sabe? Tentar, de acordo com a troca de gestão, todo semestre a gente tem que fazer essa tentativa com as pessoas que estão lá. Acho que é sempre válido da forma que a gente comunica e como que a gente vai passar essa mensagem. Acho que não é a forma que a gente entende, é a forma que o outro entende. E é difícil, o pessoal tem esse sentimento negativo sobre a gente. Então, a gente precisa trabalhar muito isso. Bom, visto que você falou, você já tem mapeado algumas possíveis iniciativas que seriam as melhores no momento para a gente tentar alguma parceria? O primeiro é o Finance. Assim, acho que a gente não tem hoje uma parceria com ele, a gente teve orientação de projetos, mas o Finance a gente poderia ali fazer um evento ou tentar algo com eles. Acho que eles estão sendo bastante atrativos, assim. Leandro. Boa tarde, João. Primeiramente,
Parabéns pela sua candidatura e pela sua proposta. A minha pergunta segue um pouco a mesma linha que o Thiago trouxe aqui, só que eu queria perguntar mais sobre o ponto da sua proposta, de melhorar a interação dos membros com os professores da face. Eu queria perguntar mais diretamente assim, quais que seriam esses planos de ação que você tem para melhorar essa interação e como que eles seriam operacionalizados na sua gestão? Acho que a primeira parte para a gente melhorar o relacionamento com os professores é o nosso comportamento de sala de aula. Já teve essa pauta, já teve essa conscientização, muitas das vezes, mas é normal hoje. Eu trago com a Apolo da UCJ, todo mundo, os professores sabem que a gente é da UCJ também, está ali com o notebook, muitas vezes trabalhando. É melhor a gente sair da sala de aula, às vezes, ali, e voltar na hora da presença. Então, o primeiro comportamento é esse. Depois é aproximar com os professores, conversar, pedir orientação para projeto, pedir, às vezes, falar sobre alguma dúvida sobre a matéria, conversar com os professores sobre isso, ter esse relacionamento. E, assim, mostrar para os professores o que a UCJ faz também, não só alunos. Os professores podem nos ajudar sendo promotores da nossa marca. Perfeito. Beleza, agora a gente volta, então, para o Conselho Administrativo. Gabriel, você tem uma pergunta? Gabriel. Bom, se não, a gente vai para a diretoria executiva. Acho que pode ir para a diretoria. Pode ir? Então, pode levantar a mão aí. Vou levantar a mão aqui também. João, na sua proposta você fala sobre envolver as outras iniciativas para ajudar a gente a ter essa coleta, né, de percepção dos alunos da face em relação ao CJ. Entender melhor, se realmente isso está propondo e qual seria o benefício das outras iniciativas ajudar a gente a coletar a percepção sobre a UCJ. Então, a gente pode enviar para essas iniciativas, pedir para essas iniciativas parceiras responderem, os membros de lá. Assim, a gente vai conseguir respostas mesmo, só sendo chato com as pessoas, tentando trazer essa percepção. Se a gente continuar do jeito que está, a gente vai continuar tendo 30, 70 ali respostas. A gente tem um monte de alunos na fase, cada curso entre 40 e 50 pessoas ali. Então, ali, as iniciativas que a gente tem boa parceria, mandar o formulário, pedir para eles responderem, não só eles, às vezes, fazer alguma ação em conjunto ali, a gente teve a ação da Red Bull, pegar as parcerias que a Red Bull tem na face, teve uma ação uma vez da Red Bull que estava dando a Red Bull de graça para quem fizesse um desenho, que foi a promoção que eles estavam fazendo. Então, a gente tem que pensar de forma criativa, a gente não vai conseguir do jeito que está a fazer essa forma, sabe? De fazer dessa forma. Mas você acha, por exemplo, o diretório acadêmico divulgaria um formulário de NPS da UCJ? Tudo é a forma como é passado. E como que a gente vai fazer isso? O que a gente vai fazer? Acho que hoje, do jeito que é a gestão, do jeito que a gente tentou parcerias, não. Mas inclusive, como é que você enxerga isso? Porque a responsabilidade de fechar parcerias da UCJ com stakeholders é da presidência. Você acha que hoje é uma falta de atuação ou você acha que as iniciativas que repelem, por exemplo, o DA, você acha que o afastamento é por parte nossa ou por parte deles? O exemplo só do DA ou como um todo? Vamos só do DA primeiro, porque dos outros, inclusive eu queria ouvir sua opinião, mas principalmente do DA, sim. Eles tentaram, né, uma parceria, o tempo vai ser curto, mas que não tinha condições de serem feitas. É um caso até de gestão, assim, eu conversei com outras pessoas, falaram que eram mais próximos, mas igual eu falei, é gestão por gestão, é difícil isso, a gente conseguir parceria com todos. Ok. Laura, pode ir. Boa, vou até retomar uma pergunta que a Mari fez em relação ao endomarketing, que você até citou na sua proposta, né, a questão do Plano Milhão, que foi um momento que teve esse endomarketing muito forte, mas uma coisa que aconteceu no Plano Milhão foi que
essa compra de brindes, assim, do marketing ali, ele acabou não refletindo tão bem, assim, nessa questão do engajamento de membros, principalmente consultores, que eu acho que o que deu para perceber ali naquela época foi que gerou um engajamento da gerência, mas falhou muito em gerar engajamento dos consultores. Aí eu queria entender, assim, por que você acredita que isso pode ter ocorrido e o que você pretende fazer para que isso não volte a ocorrer, né, e que o endomarketing realmente seja uma forma efetiva de engajar os membros. Certo, acho que a primeira parte é o Plano Milhão desengajou, assim, como um todo, os consultores, é porque não acreditava que ia bater. Acho que foi isso, não o fator, assim, o endomarketing não vai mudar essa percepção das pessoas, que, agora vamos bater a meta, vamos conseguir trazer mais chegadas. Então, cada célula tem que fazer sua parte, principalmente de marketing com as chegadas, mostrar ali, transparecer o que está acontecendo, igual a gente está fazendo nas RMs, falando sobre o Plano Floripa, mas além disso, acho que brindes, assim, igual a Mari falou, não é o ideal. O ideal é com reconhecimento. E qual que é o maior reconhecimento hoje? Para mim, hoje, meu maior reconhecimento, meu maior endomarketing é o conhecimento que eu tenho no CJ, cursos que eu posso fazer, capacitações ali, assim, são desenvolvimento do meu cargo. É isso que me faz estar no CJ e isso que me faz feliz. Só que outras pessoas têm outras percepções, outras pessoas isso não basta, precisam mais que isso. Então, a ideia de trazer os GRHs para fazer uma reunião, trazer uma pauta, às vezes tem acompanhamento que os GRHs vão fazer, é para isso, para a gente conseguir atingir da melhor forma as pessoas, às vezes ali com brinde, reconhecimento sobre o trabalho, o que eles acham melhor. Boa, sim. Inclusive, eu concordo que um dos motivos do desengajamento foi que os consultores eles não estavam tanto vendo a participação deles nesse atingimento de metas. E aí, assim, vou fazer rapidinho aqui, mas o que você acredita que pode ser feito também nesse aspecto para atrelar esses brindes ali com reconhecimento de resultado? Ali com marcos. A gente vai trimestrais, às vezes semestrais ali, com esses marcos. Boa, Enzo. João, minha pergunta vai voltar um pouco a uma análise propriamente dita, mas assim, ao decorrer dela, eu gostaria que você não fizesse apenas uma análise, mas focasse também em planos de ações palpáveis para o próximo semestre, tá? Então, voltado a isso, eu queria perguntar para você, frente ao recrutamento, que nesse semestre houve diversas mudanças que aconteceram, mas mesmo assim a gente não teve uma performance tão boa quanto a gente gostaria ainda. Eu gostaria que você fizesse agora uma análise frente a isso, e o que de fato você mudaria, além de, por exemplo, propor um calendário um pouco mais longo, propor de fato um planejamento mais longo prazo, mas hoje o que você pensa para de fato, caso você seja eleito, você coloque em prática nesse quesito? Certo. Então, o recrutamento eu acho que é uma problemática desde 2021 ali. Tem pontos de melhorias, tem gaps. Eu acho que a primeira coisa que falta é um planejamento estratégico. Mostrar o que a gente quer com cada ação, quem que a gente quer atingir, quantas pessoas, e isso é deixar, assim, até pegar resultados também. Quais cursos que a gente está conseguindo gerar mais valor, quais cursos que a gente precisa inserir, fazer inserções, quais cursos que a gente precisa trabalhar mais. A gente tem esse resultado, que é um pouco de REI, economia a gente perdeu a força, então, controladoria em finanças está vindo bastante gente, só que eu acho que precisa ter isso documentado, para ter uma gestão do conhecimento para próximas ações e a gente trabalhar bem, poder fazer mais coisas e até isso. Eu acho que trazer campanhas no digital é uma das minhas propostas, o crack the case para não deixar esfriar. Eu acho que nem é nenhum período que ficou aberto. Acho que a gente ficou aberto, foi 1 mês e 2 semanas, e foi um período muito longo. Teve muitas pessoas que esfriaram. E então é 1 mês ali, fazer 1 mês com ações toda semana, tanto é que a gente não teve ações em algumas semanas, passar em sala de aula, gerar valor no CJ, e além disso também trazer o CJ Carreiras, fazer uma estratégia tipo de lançamento que o pessoal geralmente faz em muitos produtos, eventos, para aproveitar a sua notoriedade. Vou fazer uma pergunta um pouco mais rápido, voltado, por exemplo, esse semestre específico no recrutamento teve uma mudança muito grande de porcentagens de inscritos voltados a cada curso. O que você acha que promoveu isso? Acho que foram ações, assim, que a gente fez diferenciadas. Teve membros, assim, também chamando, acho que foi isso. Não teve tempo de desenvolver tanto, foi mal, Enzo. Agora a gente abre de novo para a gerência. Pode levantar as mãos.
Então já pode começar aí. Boa. Só uma pergunta até que surgiu durante a sabatina, que você comentou, acho que foi meio que respondendo a parte da Nicole, você trouxe um pouco da questão assim, de execução, trazer um pouco mais essa aproximação para a experiência do cliente e tudo mais, que eu acho que é algo importante também. Aí eu só queria entender, então, dar a oportunidade também de você explicar agora meio como é que seria feito mesmo o plano de ação e, na prática, como é que seria realizado essa experiência do cliente e por que você não chegou a comentar com a gente, então, fazer alguma reunião, conversar sobre isso, assim, de que forma a gente poderia propor algo nesse sentido. Certo, primeira parte é como que seria feito isso, seria com interface com o GSC, eu acho que seria com ele que a gente vai estar fazendo isso, propondo, ver o perfil do cliente, ver o que eles acham do valor e deixar ali os materiais. E por que eu não fiz tantas reuniões, né, com você, com a Nicole, financeiro e também a parte dos consultores? Acredito que a gente tem um certo distanciamento da célula de marketing, a gente pode trazer mais nessa minha gestão uma aproximação ali, uma conversa maior, mas para a proposta em que eu tinha que conversar com mais pessoas, foi uma priorização, conselho, antigos DMs, a agenda estava muito cheia, GNs também ali, fazendo essas reuniões com o pessoal que tinha mais voltado para planos de ações mais urgentes, que são recrutamento e chegadas. Não, beleza. Só seria no sentido assim de trazer para execução mesmo, mas só para entender então de forma mais prática como é que seria feito isso, como é que você meio que planeja que isso seja posto em prática mesmo, meio que retornar algo que já haveria sido tentado há um tempo atrás também. A ideia é final de projeto, a gente entregar um brinde ali para o cliente, já ter esses brindes ao CJ, ter isso orçado, já trazer isso, às vezes uma agenda, uma caneta. Antes era feito com café, só que o pó de café acaba, às vezes o cliente não gosta de café, então acho que não era muito efetivo. E a gente pode trazer isso com, às vezes, uma caneca, algo que o cliente vai lembrar do CJ a longo prazo. Então, ser com esses brindes e mensagens, transparência e mensagem de parabenização também, assim, sabe? Esses contatos. Ok, Fernando? A minha pergunta, ela, na verdade, está voltada a algo que você nem trouxe como foco na sua proposta, mas eu gostaria de saber de sua opinião e análise, que em um momento da sua proposta você menciona o fato de que indicação de membros não foi tratado com a devida urgência, e a gente sabe que atualmente isso meio que foi tirado de uma obrigatoriedade justamente porque foi observado no semestre passado que as indicações quentes ali, elas não estavam sendo quentes de fato, né? As pessoas só estavam indicando para poder conseguir bater a meta. Nesse semestre já não foi tratado com urgência, mas a gente teve como efeito o fato de que não temos tantas indicações, né? Então, eu queria saber se você encontra um meio termo entre essas situações, tendo em vista que você trouxe na sua proposta o fato de que esse tipo de indicação de membro, né, uma indicação querente, traz muitos resultados na maioria das vezes. Sim, eu acredito que tem que ser feito de forma natural, a indicação. Muito mais a gente mostrar como que deve acontecer, às vezes premiar ali com o iFood, continuar do jeito que a gente tem, ter uma forma de premiação para os membros que indicam. Só que, por que eu não coloquei lá? É uma fonte de indicação de membros que esgota. Ela esgota. Então, assim, a gente não vai conseguir, às vezes, bater meta por causa de indicação de membros, que é 700 mil de faturamento. Então, vai ajudar muito. Só que eu pensei em frentes que têm mais certa urgência para a gente trabalhar, que é as chegadas outbound, que a gente pode trabalhar mais com assessoria de vendas, a inbound também, produzindo conteúdo ali, as chegadas pagas que pode ter uma performance muito melhor. Por isso que eu não coloquei lá indicações, não só de membros, também, às vezes, de clientes, do FMG, MEG, como um todo, assim. Não, eu entendo. A minha dúvida era só mais relacionada ao fato de que, de fato, existem outros focos que a gente poderia ter, mas você conseguiria pensar no meio termo de melhorar da forma que é feito, ainda não trazendo como obrigatoriedade. Então, manter natural, mas fazer com que as pessoas engajassem mais nesse tipo de indicação. Acho que além dos brindes de iFood, etc. Sim, além de brindes de iFood, eu não consigo pensar assim, mas trabalhar, sabe? É conversar com as pessoas, mostrar o valor da UCJ. Assim,
quase toda empresa que é de amigo, eu falo, será que tem o CJ aqui? Geral, saber falar, saber o que falar, ensinar também para os consultores, mostrar as abordagens. Gabriel, posso lá? Ok, eu vou fazer uma pergunta até um pouco mais aberta agora, João. É o seguinte, olhando aqui o seu anexo, né, aqui na sua proposta, eu percebo que muitos, e até por próprio conhecimento pessoal mesmo, a gente percebe que muitos dos problemas do marketing, eles não são recentes, não são desse ano, não são da Rachel, não são da Adriana, eles são coisas, de certa forma, perenes, assim, não sei, Jota, né? se é que a gente pode usar essa palavra. Então, o que isso indica para a gente? Indica que vários problemas, eles persistem, eles não somem, vem gestão, vai gestão, eles continuam lá, e sendo os mesmos problemas, muitos diretores citam soluções muito parecidas. Então, por mais que várias coisas que você está falando aqui agora até fazem sentido, isso já foi muito falado por diretores no passado que não aplicaram da melhor maneira e esses problemas não foram resolvidos, por isso eles estão aqui. Que, enfim, a gente pode citar vários aqui, pode citar a CJ ter um nome ruim na face, pode citar que a gente tem dificuldade para vender, para bater as metas, enfim, tem uma série de problemas. Membros que não veem valor na própria empresa, tem uma série deles. Então, por que eu deveria acreditar que você, tendo várias soluções muito parecidas com outros diretores do passado, vá dessa maneira fazer uma gestão diferente desses outros diretores, até pensando também que a sua gestão é menor que a deles, né? Sua gestão é de apenas 6 meses. Gabriel, vou ter pouco tempo, assim, para te responder, só que eu acho que o problema, às vezes, não são das ações que não são colocadas em práticas, elas não são continuadas. Aconteceu isso com o blog, semestre passado, a gente perdeu o blog, algo que estava sendo há 2, 3 anos alimentado, de suma importância isso. A gente perdeu os eventos no Simpla, que a gente tinha uma conta no Simpla, que a gente fazia isso, então são coisas que perde. Gestão do conhecimento, que eu acho que a gente tem que documentar tudo que eu vou fazer, e eu acredito que você tem que fazer, por tudo que eu fiz, assim, meu trabalho na empresa, tudo que eu trabalhei com você no trainee, acho que por isso você tem que acreditar. Se você confia no meu trabalho, acho que eu fiz um bom trabalho, eu não pretendo não ser diferente, de forma diferente agora como DM, fazer um bom trabalho e buscar, sabe, ter proatividade em áreas que eu não tenho tanto conhecimento, buscar trabalhar em tudo, como tudo. Agora a gente abre de novo para os consultores. Tomás. Boa. Cara, minha pergunta ela segue bastante na linha que o Wilson tinha perguntado, porque é mais tipo, o que você acha mesmo assim, um devaneio aqui, quanto tempo que você acha mais ou menos que deveria ser o tempo de recrutamento ali, porque realmente eu acho que 1 mês e meio foi muito tempo, eu acho que isso gerou um desinteresse das pessoas ali que se inscreveram no início, até para se convertidos na palestra, e como que você acha que o marketing poderia atuar realmente gerando um interesse ali continuado para as pessoas que se inscreveram no PS continuarem até as fases finais ali do trainee? 1 mês. Sendo exato, acho que 1 mês é o tempo ideal. Não tão curto para trazer pessoas e não tão longo para esfriar essas pessoas. 1 mês ali vão estar entrando os calouros ali na faculdade ainda, não vão conseguir um estágio, não vão nem pensar nessa possibilidade, então 1 mês seria ideal. E como esquentar, deixar quente esse pessoal? Entregar materiais, mostrar sobre o CJ nos grupos, falar o que a gente está fazendo, às vezes fazer um momento de uma reunião ali, um crack the case que eu propus. A gente ia fazer isso com o João Lopes, só que a gente não fez pause de agenda, mas é interessante a gente ter pontos de contato antes mesmo de iniciar, por isso que eu penso em trazer as assessoras, trainees para esse contato já, que essas assessoras vão ser assessoras, esses assessores vão ser assessores deles quando eles forem trainee. A gente já iniciando esse ponto de contato já ajuda um pouco. Então, mostrar landing pages, one pages que foram feitas nos grupos de diversidade, falar sobre o CJ mesmo e continuar gerando valor nesses pontos de contato. Não, boa.
Uma outra coisa também, não sei se vai dar tempo de você responder. Você não acha que tipo, faria mais sentido gerar valor no CJ antes de abrir o PS? Aí o momento que abrir fica menos tempo, já que as pessoas já vão ter um maior interesse pelo CJ. Aí, nesse espaço menor de tempo, as pessoas estarem engajadas e continuarem no PS até o final. Certo, concordo. A gente tem que gerar valor antes e a gente converter nesse período de recrutamento. A nossa ideia é converter e alguns a gente vão estar frio, morno ali, que vai precisar de convencer, mas a gente convence depois. Boa. Pessoal, agora está acabando o tempo. Acho que vai dar tempo da Mariana e do Carlos. Perfeito? Vamos lá então, Mariana. Beleza, então. A minha pergunta agora é mais relacionada à assessoria de vendas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como seria a execução das modificações pensadas, tendo em vista, por exemplo, que atualmente a meta, né, de 30 contatos por dia, pelo que é gerado pela empresa aqui. Então, iria diminuir esse número de contatos do que é gerado por essa plataforma para adicionar contato com lead phishing, chegadas menos qualificadas, ou iria aumentar o número de contatos gerais, por exemplo, total? E como seria feito basicamente isso? Acho que seria, assim, a gente pode adaptar de acordo com a rotina, com o que vai acontecer com os assessores, mas a ideia com o lead phishing é, às vezes, até o gerente de marketing entrar em contato também, para ele ter essa experiência de qualificação, a primeira qualificação. Mas o ideal é que os assessores façam isso. Então, sobre a rotina, eu acredito que tem também, na minha proposta, receber um pouco desses leads do inbound recebidos. Então, seria ali, às vezes, fazer um revezamento, alguém vai ficar ali por contato com lead phishing, receber inbound essa semana, na outra semana vai ser por prospecção. A gente vai conseguir, às vezes, uma ferramenta para disparar mensagens, ajudar a responder, a gente vai conseguir automatizar o fluxo. Acho que está muito recente a forma que a gente conseguiu. Então, seria com o tempo para a gente adaptar. Além disso, ver indicadores, o que está acontecendo, por que a gente não está convertendo, se é o nosso filtro que não está bom. Acho que é isso. Obrigada. De nada. Então, Carlos. Boa tarde, João. Primeiramente, parabéns pela proposta. Você comentou na sua proposta lá a relação de utilizar o canal das redes sociais da UCJ para divulgar iniciativas internas, benefícios ele passa para o CJ e tal, porém o Instagram atualmente ele é mais focado ali por cliente. Eu queria saber de você, tipo, como você vê a questão de utilizar para esses quesitos que você apontou, sem alterar essa imagem que o Instagram atualmente traz para os clientes, e por que você não vê, no caso, acredito que você não vê motivo de criar um Instagram só para os alunos da FACE, por que você acha que não é viável isso? Certo, já falei aqui que é o nosso público do Instagram, que a maioria é pessoas jovens, assim, e por que não? Eu não vejo valor, eu acho que dá para a gente gerar valor no próprio Instagram do UCJ. O que a gente vai fazer em um Instagram paralelo, diferente que a gente já faz no da UCJ? O que a gente quer mostrar de diferente? Eu sei que a gente quer ter uma comunicação mais direta com o pessoal da FACE, mas para mim, a gente consegue ter essa comunicação no nosso Instagram também. Então, a gente não mudaria o público como um todo, a gente dividiria esse público. Às vezes, fazer postagem de comerciais, que é o que a gente faz um pouco hoje, de reconhecimento de marca, falar sobre eventos, falar sobre capacitações. Os clientes, assim, leads, vê valor nisso também, que a gente está capacitando, a gente vai estar em eventos, a gente vai estar fazendo coisas diferentes. Certinho? Mais alguém? Não? Bom, então, João, obrigado. Acabou a sua sabatina, finalmente. Agora é isso, boa sorte. Ih. Acho que ela queria mandar uma palminha. Foi trainee, brother. Fui mesmo. Legal, pessoal. Então eu vejo vocês daqui 1 hora para a sabatina do Gabriel Gomes. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até mais. Valeu. Qualquer João, dúvida, parabéns. Pessoal, qualquer dúvida, tem o meu contato ali, pode mandar mensagem, conversar sobre sabatina, pontos de ação, pode mandar. Valeu demais.
Obrigadão. Parabéns, João. Parabéns. Até mais tarde. Até mais. Tchau, gente. Tchau.